Imagina esta cena. Uma viúva com lágrimas nos olhos deposita suas últimas moedas na coleta da igreja. Ela ouviu sermões sobre a obrigação do dízimo e como Deus castiga aqueles que não o cumprem. Ela se sente culpada e tem medo, mas, ao mesmo tempo, uma pequena voz interior lhe diz que algo não está bem. É realmente isso que Deus deseja? Não falou Jesus de um coração generoso mais do que de porcentagens exatas? Esta noite, essa viúva não terá nada para comer, mas deu seu dízimo. É justo? É bíblico? Se alguma vez você se sentiu confuso, pressionado ou até mesmo enganado sobre o dízimo, este vídeo é para você. Vamos revelar 3 segredos bíblicos que sua igreja provavelmente não lhe ensinou. Segredos que podem mudar radicalmente sua perspectiva sobre as finanças e sua relação com Deus. O terceiro segredo irá te deixar completamente maravilhado, revelando uma verdade que muitos líderes religiosos preferem manter oculta. Não perca, fique até o final, descubra a verdade. E se este vídeo te esclarecer algo, dê curtir, inscreva-se e compartilhe sua opinião nos comentários. Nossa, jornada pelo Antigo Testamento. Propósito e contexto. Querido amigo, você já parou para examinar em profundidade as raízes do dízimo? Não estou falando do que lhe disseram na igreja, mas do que realmente diz a Bíblia. Frequentemente nos é apresentada uma versão simplificada, uma obrigação, uma porcentagem. Mas a história é muito mais rica e complexa. Para entender o presente, devemos viajar ao passado. Nossa jornada começa muito antes da lei de Moisés, muito antes dos mandamentos que conhecemos. Voltamos a Abraão, o pai da fé. No livro de Gênesis, capítulo 14, versos 18 a 20, encontramos um episódio revelador. Abraão, após uma grande vitória militar, encontra Melquisedeque, um personagem misterioso, sacerdote do Deus Altíssimo. E o que faz Abraão? Oferece o dízimo de tudo o que havia recuperado. Segundo Gênesis, capítulo 14, versículo 20, diz literalmente: "E Abraão lhe deu o dízimo de tudo." Preste atenção. Abraão não estava cumprindo uma lei, porque a lei ainda não existia. Não estava seguindo uma tradição, pois ele mesmo estava iniciando uma. Ele fez isso por gratidão, em reconhecimento de que a vitória veio de Deus. Foi um ato espontâneo de adoração. Isso nos dá uma pista crucial. O dízimo, em sua essência, é um ato de reconhecimento da soberania de Deus sobre nossas vidas e nossas posses. Mas claro, o dízimo foi formalizado posteriormente com a lei de Moisés. No livro de Levítico, capítulo 27, versículos 30 a 34, encontramos as instruções detalhadas. Segundo Levítico, capítulo 27, versículo 30, o dízimo da terra, tanto da semente da terra como do fruto das árvores, é do Senhor. É algo dedicado ao Senhor. Aqui, o dízimo se torna um mandato, uma parte essencial do sistema religioso e social de Israel. Mas, para que servia esse dízimo? Não era simplesmente para manter um edifício ou pagar salários. Tinha um triplo propósito profundamente enraizado na justiça e na compaixão. Primeiro, como lemos em Números, capítulo 18, versículos 21 a 24, o dízimo sustentava os levitas, a tribo que não tinha herança de terra e estava dedicada ao serviço do tabernáculo e, posteriormente, do templo. Segundo, o dízimo também era utilizado para ajudar os pobres, os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Deuteronômio capítulo 14, versículos 28 a 29, fala de um dízimo especial a cada 3 anos, especificamente destinado a esse propósito. Era uma forma de garantir que ninguém na comunidade de Israel passasse fome ou estivesse em extrema necessidade. Uma rede de segurança social inspirada por Deus. Em terceiro lugar, parte do dízimo era usada para celebrar festividades religiosas, promovendo a comunhão e a alegria entre o povo de Deus. Não era simplesmente um imposto, era um investimento na vida espiritual da comunidade. É importante entender
que havia diferentes tipos de dízimos. Não se tratava de um simples 10% e nada mais. Havia o dízimo anual para os levitas, o dízimo trienal para os necessitados e outras ofertas e contribuições especiais. A chave aqui não é tanto a porcentagem exata, mas o princípio subjacente. Reconhecer a Deus como a fonte de toda a provisão e compartilhar generosamente com os outros. No entanto, tristemente, mesmo no Antigo Testamento, vemos como esse princípio se distorce. No livro de Malaquias, capítulo 3, versos 8 a 12, Deus mesmo confronta seu povo por roubá-lo dos dízimos e das ofertas. De acordo com Malaquias, capítulo 3, versículo 8, a pergunta é direta: roubará o homem a Deus? Pois vocês me roubaram. Não é que Deus precisasse do dinheiro, mas a negligência no dízimo era um reflexo da falta de fé e de um coração afastado dele. Este é o panorama, irmão e irmã. Um dízimo com um propósito nobre, ancorado na gratidão e na justiça, mas também suscetível à distorção e à hipocrisia. Entender este panorama é crucial para captar o que vem a seguir, o que Jesus ensinou e como devemos entender o dízimo hoje. Se este percurso pelo Antigo Testamento abriu seus olhos, por favor, fique comigo. Ainda há muito mais por descobrir sobre Jesus e o Novo Pacto. Agora avancemos no tempo. Deixemos para trás o Antigo Testamento e entremos na era de Jesus. O que disse o Mestre sobre o dízimo? Manteve a obrigação legalista ou propôs uma perspectiva diferente? A resposta, querido amigo, te surpreenderá. E te asseguro que este é o segredo que muitos líderes religiosos preferem não mencionar. Jesus, de fato, mencionou o dízimo, mas o contexto é fundamental. Ele o fez em 2 ocasiões e, em ambas, não enfatizou sua natureza obrigatória, mas criticou a hipocrisia religiosa de sua época. No Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 23, Jesus confronta os fariseus, líderes religiosos que estavam orgulhosos de sua estrita observância da lei. Segundo Mateus, capítulo 23, versículo 23 diz: Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque dizimam a menta, o anis e o cominho, e têm deixado de lado o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Jesus aponta que é necessário fazer isso, mas que não devem negligenciar o mais importante. Os fariseus estavam tão preocupados em dizimar até mesmo as especiarias mais insignificantes que descuidaram os pilares fundamentais da fé, a justiça e a misericórdia. Estavam tão focados na forma que perderam de vista o conteúdo. E isso, irmão e irmã, é uma lição vital para nós hoje. Qual é o propósito de alcançar uma porcentagem se nosso coração está cheio de egoísmo, falta de compaixão, injustiça? Jesus nos chama a uma transformação interna, a uma renovação do coração. No Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 42, encontramos uma declaração semelhante. Jesus denuncia novamente a hipocrisia dos fariseus, que se preocupavam com detalhes externos, mas negligenciavam o amor a Deus e ao próximo. Segundo Lucas, capítulo 11, versículo 42. Ai de vocês, fariseus, porque dizimam a menta, o ruibarbo e todas as hortaliças, e passam por alto a justiça e o amor de Deus. Ao olhar para esses trechos, vemos que a mensagem de Jesus é clara. O dízimo não se trata apenas de cumprir um dever. Trata-se de refletir sobre nossa motivação e verificar se estamos vivendo de acordo com os princípios do amor, da justiça e da misericórdia que Ele deseja em nossas vidas. Somente assim poderemos dar de maneira significativa e transformadora. Em resumo, o dízimo, segundo o verdadeiro ensino bíblico, é um ato profundo de adoração que flui de um coração agradecido e transformado. Não deve ser visto como uma mera obrigação, mas como uma resposta à graça e provisão que Deus nos oferece. Era necessário que você fizesse isso sem sair desse lugar. A chave, mais uma vez, está na prioridade. Jesus não está abolindo o dízimo,
mas o está recontextualizando, colocando-o em segundo plano em relação à justiça e ao amor. Mas há mais. No Evangelho de Lucas, capítulo 18, versos 9 a 14, encontramos a parábola do fariseu e do publicano. 2 homens sobem ao templo para orar. O orgulhoso fariseu enumera seus méritos religiosos, incluindo o fato de que dizima tudo o que ganha. O publicano, por sua vez, bate no peito, reconhecendo seu pecado e sua necessidade da misericórdia de Deus. A quem aprova Jesus? Ao publicano, ao humilde, àquele que reconhece sua dependência de Deus. Em segundo lugar, Lucas, capítulo 18, versículo 14, deixa bem claro: digo a vocês que este homem desceu para casa justificado, mais do que o outro. Porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Esta parábola é fundamental. Nos mostra que a atitude do coração é mais importante que qualquer conformidade externa. Não é que o fariseu estivesse errado ao dizimar, mas seu dízimo estava vazio porque estava cheio de orgulho e autossuficiência. E então temos o tocante exemplo da viúva pobre, relatado em Marcos, capítulo 12, versos 41 a 44, e em Lucas, capítulo 21, versos 1 a 4. Jesus observa as pessoas depositando suas ofertas no templo. Os ricos jogam grandes quantias de forma ostentosa, mas uma viúva pobre apenas contribui com 2 pequenas moedas, tudo o que tinha. E Jesus, comovido, declara que ela deu mais do que todos os demais. Segundo Marcos, capítulo 12, versículo 43, em verdade vos digo que esta pobre viúva deu mais do que todos os que têm colocado no tesouro. Por quê? Porque ela deu tudo o que tinha com um coração generoso e confiança em Deus. A ele não lhe importava o percentual, importava a entrega total. Finalmente, Jesus nos chama a buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Nos ensina a não lutar por riquezas materiais, mas a confiar na provisão divina. Em Mateus, capítulo 6, versos 19 a 21 e versículo 24, isso é muito importante. Mateus 6, 24 diz: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. O segundo segredo, e prepare-se porque é poderoso, é que Jesus priorizou o coração sobre o percentual, a generosidade sobre a obrigação, a confiança em Deus sobre a acumulação de riquezas. Se você está gostando até agora, por favor, dê um curtir. É muito importante. Agora, prepare-se para o próximo capítulo, onde exploraremos como os apóstolos entenderam e aplicaram esses ensinamentos de Jesus à mais sagrada graça do Novo Testamento. Generosidade e oferta voluntária. Vimos o dízimo no Antigo Testamento, seu propósito original e como se distorceu. Ouvimos Jesus reorientar a atenção para a justiça, a misericórdia e a fé acima do cumprimento estrito da lei. Agora a pergunta-chave é: o que os apóstolos ensinaram sobre o dízimo? Estabeleceram um novo mandamento, um novo percentual, obrigatório? A resposta, querido irmão ou irmã, é um rotundo não. E aqui é onde muitos se surpreendem. Se você ler as cartas de Paulo, as de Pedro, as de João, não encontrará nenhum mandamento explícito que diga que os cristãos devem dizimar 10% de seus rendimentos. Nada. O que você encontrará em abundância é um ênfase na doação voluntária, alegre e generosa. O apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, capítulos 8 e 9, dedica 2 capítulos inteiros para falar sobre a oferta. Mas observe a linguagem que utiliza. Não fala de obrigação, mas de graça. Não fala de percentuais, mas de generosidade. Não fala de um mandamento, mas de uma oportunidade. Segundo Coríntios capítulo 9, versículo 7, é um verso-chave. Cada um contribua segundo houver decidido em seu coração,
não com tristeza nem por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Este é o cerne da questão. Não se trata de dar por obrigação, por medo de ser punido ou por seguir uma regra. Trata-se de dar com alegria e liberdade, com um coração agradecido. Paulo não está contra a oferta. Ao contrário, a promove com paixão, mas se baseia no amor, não na lei. Nos lembra que Deus nos deu tudo o que temos e que nossa oferta é uma resposta natural à sua generosidade. É um ato de adoração, não um imposto religioso. Em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 2, Paulo dá instruções práticas sobre como dar. Cada primeiro dia da semana, que cada um de vocês ponha algo de lado, segundo, tiver prosperado, guardando para quando eu chegar. Então não se recolham ofertas. Observe a frase-chave. Segundo houver prosperado. Não há um percentual fixo, mas uma proporção pessoal baseada na bênção recebida. Isso significa que se Deus te abençoou abundantemente, você pode dar mais do que 10%. E se você estiver passando por dificuldades, pode dar menos. O importante é a atitude do coração, não a quantidade exata. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 18, descreve a oferta dos filipenses como um perfume suave, sacrifício aceitável a Deus. Que imagem tão bela! Nossa oferta não é um fardo, mas um perfume que sobe ao trono de Deus, uma expressão do nosso amor e gratidão. É importante esclarecer um ponto crucial. A generosidade cristã não se limita apenas ao dinheiro. Trata-se de dar tudo o que temos: nosso tempo, nossos talentos, nosso serviço, nosso amor. A oferta financeira é apenas uma parte de uma vida de entrega a Deus e ao próximo. Além disso, a Bíblia nos adverte contra a avareza, o amor ao dinheiro e a idolatria das riquezas. Mas a solução não é uma lei que nos obrigue a dar um percentual, mas uma transformação do coração que nos leve a dar com alegria e generosidade. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, nos diz que raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Não podemos cair na chamada teologia da prosperidade, essa falácia que diz que se dermos muito dinheiro à igreja, Deus nos abençoará com mais riquezas. Isso é uma distorção do Evangelho. A verdadeira bênção de Deus não é medida em bens materiais, mas em paz e alegria, em um relacionamento profundo com Ele. Sim, Deus pode nos abençoar financeiramente, como lemos em 2 Coríntios capítulo 9, versos 10 e 11. Mas não é uma garantia e nunca deveria ser nossa motivação para dar. Nossa motivação deve ser o amor a Deus e ao próximo. O terceiro segredo que muitos não querem que você saiba é que o Novo Testamento não estabelece o dízimo como um percentual obrigatório para os cristãos, mas nos chama a uma oferta voluntária, alegre e generosa, baseada na graça de Deus e na prosperidade de cada um. É um convite à liberdade, não à escravidão da lei, desmistificando o dízimo, liberdade, responsabilidade e bênção. Percorremos um longo caminho, não é? Desde as raízes do dízimo no Antigo Testamento, passando pela perspectiva de Jesus, até chegarmos aos ensinamentos dos apóstolos no Novo Testamento. Agora é hora de desmistificar e esclarecer para nos libertarmos de cargas desnecessárias e abraçarmos a verdadeira essência da oferta cristã. Quero deixar claro, amigo, o dízimo, entendido como um percentual obrigatório de 10%, não é um mandamento para os cristãos do Novo Testamento. Se alguém te disser o contrário, está impondo uma carga que nem mesmo Jesus nem os apóstolos impuseram. Mas tenha cuidado, pois isso não significa que a oferta seja irrelevante. Pelo contrário, a oferta é um ato fundamental de adoração e gratidão por participar na obra de Deus, mas é uma oferta voluntária, alegre, generosa, motivada pelo amor, não por obrigação. Ao longo dos anos,
Muitas interpretações errôneas foram construídas em torno do dízimo. Algumas pessoas o utilizam para manipular, infundir medo ou prometer bênçãos financeiras em troca de um percentual. Outros o transformam em legalismo, uma regra rígida que nos afasta do espírito da graça. E alguns até o apresentam como um pacto com Deus para obter riquezas, uma espécie de investimento que garante sucesso material. Tudo isso é falso.